balanço do governo é meio complicado, né? Mas não se preocupem, né? Não se preocupem, porque esses bens de uso comum do povo são só aqueles que são bens que a gente chama de artificiais, né? Bem de infraestrutura. São as praças, as estradas, né? Daquilo que a gente, que consome recurso público. Então, se consome recurso público, nada mais justo do que ser demonstrado onde, hein, pessoal? No balanço, os balanços públicos. Sabe o que acontecia? Que ainda acontece? Acontece assim, ó. Você pega, o governo pega dinheiro emprestado. Vou voltar aqui um pouco. Pronto, ele pega dinheiro emprestado. Bom, se ele pegou dinheiro emprestado, esse dinheiro vai cair no caixa, não vai? Vai cair bem lá no caixa. Se ele pedir emprestado, ele vai mostrar como dívida que ele está pedindo emprestado. Então ele entra no caixa e fica o passivo. Aí o que acontecia? Eu pegava aquele dinheiro do caixa, construía estradas, construía viadutos, construía praças e tirava o dinheiro do caixa e saía como despesa. E não jogava o valor como ativo. No final das contas, o que acontecia? Eu só tinha a dívida demonstrada no meu balanço. Não tinha o quê? Meu ativo, né? Então essa mudança, ela veio para corrigir isso. Para dizer, olha, preciso que você realmente, não é patrimônio público, não está consumindo recurso público, mesmo que seja de uso comum do povo, tem que ser ativado. Tá certo? A forma como isso vai ser ativado, aí você tem que olhar, né, com mais detalhe, tem que pedir informações de dinheiros, laudos técnicos, né? Bom, a mudança, né, requer o que, pessoal? Atualização profissional. Pessoal, contador ele tem que voltar para a sala de aula, não tem jeito, certo? Não tem jeito. Tem que ter atualização profissional. Tem que voltar para a sala de aula, tem que estudar, tem que ler os manuais, tem que se reunir em comissões, né, Hortência? Tem que se discutir vários assuntos que ainda não estão tão pacíficos assim. O processo é complicado, não é fácil. Não só os contadores, né? Mas os gestores também, certo? As pessoas que trabalham na área de orçamento, que trabalham na área de patrimônio, não dá mais, pessoal, para jogar no setor de patrimônio aquele servidor que não quer nada, né? O servidor não gosta de trabalhar, não. Bota ele aonde? Tem duas opções: ou setor de patrimônio e almoxerifado, ou no atendimento ao público, não é assim? Não existe mais isso, né? Vamos colocar gente qualificada aí, né? Os gestores, colocar pessoas qualificadas lá nesse setor de chaves. Atualização tecnológica, né? Os gestores precisam ter uma atualização tecnológica e mudança de cultura. Tem que haver uma mudança de cultura muito forte, pessoal. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Se dirige um carro manual, você está tão acostumado a dirigir um carro manual, quando você pega um carro automático, o que acontece? Muitas vezes no começo, fica dando aqueles pulinhos, né? Então, a gente está falando dos pulinhos ainda, certo? Mas é um processo, né? É um processo. Só para finalizar, o estado do Ceará, pessoal, ele é referência nacional. Ele não está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Nem o Fortaleza nem o Ceará. No entanto, o estado do Ceará, ele é um dos pioneiros na contabilidade pública do Brasil. O estado do Ceará, ele foi o primeiro estado do Brasil a entregar as suas demonstrações já no novo padrão de contabilidade. A obrigatoriedade era para quando? 2014. O estado do Ceará já cabeçou, dizia até assim esse processo, e já entregou as suas contas lá. Nós recebemos lá no Tribunal de Contas a sua prestação de contas já com o novo padrão. Acho que eu cumpri meu tempo, né? Então, aí, pessoal, só uma frase aí do Rui Barbosa, né? Não é a terra que constitui a riqueza das nações. E ninguém se convence de que a educação não tem preço. Não é verdade? Então, obrigado aí, pessoal, pela atenção, tá certo? E a gente se põe aqui à disposição para qualquer dúvida.
Bom, pessoal, nós gostaríamos de parabenizar ao Wesley pela sua apresentação e agradecer por essa explanação aqui tão elucidativa, né, para quem já na área, quem ainda não lida com essa parte de contabilidade pública e tal, certamente tem mais algumas dificuldades, mas com o dia a dia nós iremos avançando nessa questão. O Conselho Regional de Contabilidade tem um grupo de estudos, né, do qual nós fazemos parte, eu, o professor Wesley, e tem outros colegas lá, e que a gente vem se reunindo ao longo do tempo, e a tendência é aprofundar ainda mais esses encontros, como também temos participado a nível nacional de vários encontros, de vários congressos sobre essa questão. É realmente muito complexo, principalmente como os senhores e as senhoras puderam observar, no que diz respeito à questão da contabilidade patrimonial, essa história da reavaliação, da depreciação, e principalmente nesse aspecto que ele falou agora já por último, em relação ao registro dos bens de uso comum do povo. Já se nota uma dificuldade muito grande dos municípios em trabalhar essa questão, né? Porque terá que ser feito todo um levantamento, toda realmente uma reavaliação das praças, das estradas, né? De todos os bens realmente de uso comum existentes em todos os entes, em todos os municípios, estados e tal. E não tenho dúvida, os municípios terão grandes dificuldades para isso. Já existe um cronograma, inclusive atendendo uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, a portaria 828, e também já encaminhado aos tribunais de contas um cronograma de ações, principalmente nessa questão das providências para a implantação da contabilidade patrimonial, ou seja, dos registros desses bens. E evidentemente que, mesmo tendo sido encaminhado esse cronograma aos tribunais de contas, no caso dos municípios, ao TCM, a gente já nota uma deficiência, uma dificuldade muito grande. Mas com certeza iremos aprimorar essa questão e teremos certamente resultados positivos. Bom, dado ao avançar da hora, nós vamos abrir aqui a segunda coordenação para apenas duas perguntas, né? Se alguém gostaria de se manifestar, então abriremos para duas perguntas e em seguida encerraremos. Muito obrigado. Bom, então nós passamos agora, agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pelo convite formulado ao Conselho Regional de Contabilidade. Agradecemos a todos vocês e parabenizamos a direção do evento por essa bela iniciativa. Passamos a palavra ao cerimonial. Muito obrigado. Neste momento, o senhor presidente da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento, Sabino Henrique, fará a entrega dos certificados de participação ao presidente da mesa, o senhor membro da Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, Antônio Avartanhas de Souza, e o palestrante, o senhor José Wesley da Silva. Em nome da organização do evento, informo que os certificados de participação serão entregues hoje, logo ao final da última palestra da tarde, na secretaria do evento. E as apresentações que forem utilizadas, autorizadas pelos palestrantes,
estarão disponíveis a partir do dia 30 de abril, terça-feira, no site www.direitoce.com.br. Neste momento, convido a compor a mesa para a presidência da 6ª Sessão Técnica com o tema Processo Administrativo, o senhor secretário-geral da OAB Ceará, Dr. Jardson Cruz. Já no palco, que irá proferir a palestra, o senhor Romeu Felipe Bacelar. Passo a palavra então ao senhor presidente da mesa. Bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui nesse grande evento. Agradecer o convite que me foi formulado pelo Instituto Delmiro Gouveia, na pessoa do meu queridíssimo amigo Sabino Henrique, e é uma honra estar aqui na presença desse grande palestrante, professor Romeu Felipe Bacelar Filho, que foi meu colega de Conselho Federal da OAB, e para mim é um motivo de muita honra estar presidindo aqui essa sessão. O professor Romeu Felipe Bacelar Filho é doutor pela Universidade Federal do Paraná, professor titular de Direito Administrativo da Universidade Federal, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor visitante do Instituto Nacional de Administração Pública da Espanha, professor visitante da Universidade de Belgrano, da Universidade Notarial de Buenos Aires e da Universidade Católica de Salta, na Argentina. Presidente do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, em memória a seu pai, ex-presidente da Associação Ibero-Americana de Direito Administrativo, com sede na Costa Rica, da Associação de Direito Público do Mercosul, sede em Buenos Aires, do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e do Instituto Paranaense de Direito Administrativo. Também é membro da Associação Argentina de Direito Administrativo, da Associação Peruana de Direito Administrativo e do Instituto Chileno de Direito Administrativo. Membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Constitucional, membro da Academia Internacional Detroit Compared, sede em Paris, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Direito Público do Mercosul, diretor da AIC, Revista de Direito Administrativo e Constitucional, membro dos conselhos científico e editorial de várias revistas especializadas em Direito Público, autor de diversas obras jurídicas, individualmente e coletivamente. Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado militante com experiência na área de direito, com ênfase em direito administrativo, atuando profissionalmente com os seguintes temas: administração pública, responsabilidade civil do Estado, desapropriação, licitações e contratos administrativos e processo administrativo. Ex-secretário-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ex-presidente da Comissão Estadual de Estágio e Exame de Ordem da OAB do Paraná. O professor Romeu Felipe Bacelar irá proferir a palestra com o seguinte tema: processo administrativo. Então, sem mais delongas, passarei a palavra ao professor Romeu Felipe Bacelar. Uma boa palestra a todos. Excelentíssimo senhor advogado Jardson Cruz, meu digno secretário-geral
da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Ceará. Queria cumprimentar nesta oportunidade todos os presentes, na pessoa desse grande amigo que aprendi a conhecer e a respeitar durante o tempo em que convivemos no Conselho Federal da Ordem. Dr. Sabino Henrique, queria agradecer a gentileza do convite, o ministro Biratan Aguiar, dizer que é uma satisfação muito grande voltar a Fortaleza, ter vindo aqui com alguma regularidade, e não me esqueço que há muitos anos atrás, nem sei quantos, foi aqui que eu fui eleito presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, função que exerci por longos 9 anos. Bom, eu tenho, estava conversando com o ministro Biratan Aguiar, que estava dizendo que depois da compulsória, o homem se dá o direito de pensar e voar no pensamento. Eu estava olhando, eu não atingi a compulsória ainda, estou bem perto de atingir. Mas eu já vou e penso há muito tempo, talvez esta nossa função de advogado, doutor Jardim, nos dê essa liberdade maior. Liberdade que não tem, por exemplo, 2 irmãos meus magistrados, não é de falar o que lhe veio à cabeça, mas de ter um pensamento mais possível de ser transmitido a qualquer hora, a qualquer momento, sem nenhum temor. E dos sentimentos que mais me inspirou desde a faculdade foi o sentimento da indignação. Eu sou um homem indignado, eu não tenho, pelo contrário, não tenho perdido uma grama desse sentimento, tenho cada vez incrementado mais. Eu acho que quando estiver conversando com o Criador, talvez vai atingir o ápice desse meu sentimento. As coisas que nos cercam, com essa administração pública absurdamente errada, equivocada, ineficiente, com a ausência de profissionalização na administração pública. Eu tenho dito que o judiciário está abarrotado de processos, muitas vezes por culpa do administrador público, porque 60% dos casos que tramitam na justiça, o doutor Jardim sabe disso, fizemos o levantamento lá no Conselho Federal da Ordem, tem cunho administrativo de matéria administrativa. E o cidadão é obrigado a ir ao judiciário porque o administrador ou não decide ou decide mal. Decide com abuso de poder, nas suas 2 modalidades, excesso de poder e desvio de finalidade. Ou seja, o administrador no Brasil é tal como um escoteiro do mal que parece que gosta de praticar uma má ação por dia, e normalmente é contra servidor público. Esse tema que eu vou abordar, processo administrativo, ele sempre me trouxe muita inquietação. Eu vivi a Constituição de 46, a Constituição de 67, a Emenda Constitucional número 1 de 69, e vivo a Constituição de 88. Seguramente a melhor Constituição que se editou no país em toda a sua história, e foram várias. Por que isso? Porque o tempo da Constituição de 46, embora fosse uma Constituição considerada democrática, realizada por uma Constituinte, a Constituição de 46 outorgava, por exemplo, alguns direitos fundamentais um olímpico desprezo. Já a Constituição de 67 e de 69, evidentemente que impostas no período ditatorial, também não eram muito generosas em relação a direitos fundamentais. Servidor público, desde 1963, eu via que os processos administrativos, as acusações que redundavam em processos administrativos no âmbito da administração pública, eram tratados com uma simplicidade, no mínimo, revoltante. Meu pai era professor de direito e sempre gostei muito de discutir direito, sempre soube o que queria ser na vida. E lembro que, por imposição do meu pai, li uma obra de um autor italiano chamado Feliciano Benvenuti.
Esse autor dizia que nos primórdios, entre o ato de pensar e o ato de fazer do monarca, não havia hiato algum. O rei determinava que alguém morresse por enforcamento, no momento seguinte o sujeito estava enforcado, ou decretava o perdimento de bens e no momento seguinte os bens já estavam sendo todos retirados de seu proprietário. Não havia nenhum diálogo entre o monarca e o destinatário de seu ato. Em algum momento histórico, que eu não sei quando, algum rei chamou o destinatário de seu ato e deve ter feito uma pergunta: afinal, você é culpado ou é inocente? Os bens são seus ou não são seus? Como é que você os adquiriu? Inicia-se uma fase de diálogo entre o monarca, o que detém o poder, e o destinatário de seu ato. O dilargamento desse diálogo, que os ventos democráticos foram acrescentando etapas a essa liturgia, denomina-se o que hoje nós conhecemos por procedimento. Procedimento, uma sucessão ordenada de atos e operações que propiciam um ato final desejado ou querido pela autoridade que detém o poder. Muito bem. Lúcia Vale Figueiredo, que já esteve aqui várias vezes em Fortaleza, uma saudosa amiga, ela dizia que o procedimento é a forma de concretização do agir estatal. O Estado concretiza a sua atuação através do procedimento. Então eu tinha essa ideia, meu professor Manuel de Oliveira Franco, sobrinho, meu orientador, algumas vezes como conservador que era, discordava de mim, mas eu imaginava que o procedimento era gênero e o processo era espécie do gênero procedimento. Bom, estava indo na contramão da doutrina processual civil. Por quê? Porque os processualistas dão ao procedimento um caráter de rito, né? Procedimento de rito do processo, procedimento sumário, sumaríssimo, um mero rito. Para mim não, o procedimento é o gênero e o processo é uma espécie de procedimento. Encontrei amparo em Odete Medawar, Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, e mais ou menos concomitantemente, eu e a professora Odete Medawar, que é da USP, passamos a desenvolver um trabalho esse que acabou redundando na minha tese de doutorado e que enfrentei sérias complicações para demonstrar as razões que ali expus. Mas o que de tão especial tinha isso? Para mim, quando há um procedimento, essa sucessão ordenada de atos e operações que visa um ato final desejado pela administração, se adiciona uma acusação, um estado de litigância, o procedimento converte-se em processo. Vejam que o próprio Código de Processo Civil, quando quer significar uma atuação de desenrolamento, de sucessão de atos, onde não há litigância, ele chama de procedimento de jurisdição graciosa ou voluntária. Eu pensava que não estava tão errado assim. E daí, imaginava que, por exemplo, quando a Lei 8.112, que é a Lei do Estatuto do Servidor Público Federal, cuida da sindicância, que é um procedimento, ora, na sindicância, que tem cunho investigatório, não há uma